uma igreja chamada não somente para ir, mas para olhar ao seu redor, que todos os povos adorem o Senhor. Esse é o nosso desejo, e esse é o desejo do nosso Deus, que todo joelho se dobre diante da sua presença. Vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor. Tem orar. Entregar ao Senhor esse momento que nós vamos passar aqui como igreja. Pai de amor, chegamos à tua presença com o coração agradecido. Agradecido por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O teu povo está aqui reunido, está louvando, está cantando, está exaltando o teu nome, reconhecendo que só o Senhor é Deus e merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Que o Senhor esteja a cada novo dia usando as nossas vidas para que, através do nosso testemunho, através daquilo que somos e temos, possamos glorificar o Senhor. Que haja o desejo da tua igreja, do teu povo, de se entregar para servir, para te adorar e para ter como nessa noite um espírito de gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz e tem feito e ainda fará
em nossas vidas e no nosso Brasil. Que o Senhor esteja nos abençoando, seja com esse culto, com todas as canções, também seja com as orações. Receba, Senhor Deus, também o nosso louvor. E que o teu servo seja um instrumento, os testemunhos que aqui serão colocados sirvam para a edificação da tua igreja e que haja o propósito de nos colocarmos cada vez mais prontos a testemunhar do teu amor e da tua graça. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já olhou para quem está perto de você? Cumprimente essa pessoa aí. Se é um visitante, pergunte o nome, se você não sabe o nome, para quem está próximo de você. Boa noite. Você que nos acompanha aí na sua casa, quer que você seja muito abençoado pela transmissão do nosso culto. Amém. irmãos, Evangelho de Mateus 28. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-nos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até aos confins da terra. Amém? Amém. Vamos cantar a lamparina da nação. E isso é um shortzinho. Você não tem como cantar isso e ficar. Pode mexer pelo menos o braço. Tá bom? O braço está liberado. Salvação.
nessa hora, como pela manhã oramos por tantos irmãos queridos nossos, agradecendo as bênçãos e também suplicando por suas vidas. Estamos aqui gratos com esse querido grupo de irmãos aqui, casal Paulo Roberto e irmã Ivete estão aqui orando pelo seu filho Armando, oramos pela manhã e queremos ter uma palavra de oração. O pastor Renato vai orar mencionando novamente os nomes, que nós falamos pela manhã. Nossa irmã Tiana estava na ACT, irmão João Félix permanece lá, Rondinelli Serafim vai precisar fazer uma cirurgia. Queremos orar pela irmã Cássia Lavor Campos, também vai passar por cirurgia. Pastor Sérgio Garcia teve alta, Simone não precisaram operar, a Heleninha teve alta também. E nós estamos gratos à irmã Carla, esposa do Felipe Lopes, agradece as orações, fez cirurgia, está em casa, está tudo bem. Então estamos agradecendo também essas bênçãos. Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome em nosso meio. Nós temos tantas coisas boas, tantas notícias que agradam e alegram o nosso coração. Oramos tanto tempo pela alta da Heleninha e ela foi para casa, está com os seus pais queridos. Cuida daquela criança, Deus, com graça e misericórdia. Abençoa seus pais. Colocamos irmãos queridos que também estão aqui agradecidos, estão te louvando. O Senhor conhece cada motivo que está no coração de cada um aqui à minha esquerda, dizendo: Senhor, muito obrigado. E o Senhor tem renovado as experiências deles com a tua fidelidade. E nós somos solidários na gratidão ao Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pela maneira como o Senhor nos levou e trouxe da viagem missionária. O Senhor nos guardou, o Senhor nos usou, o Senhor nos abençoou. E nós chegamos lá, fizemos o trabalho que propusemos, mas saímos de lá, ó Deus, pequenininhos, sentindo, ó Deus, que o trabalho é imenso, agradecidos por aqueles missionários que lá estão, que abandonaram tudo, conforto de suas casas, e estão lá se gastando pelo Evangelho em gratidão a tudo que Jesus fez por nós. Ó Deus, foi tão bom a gente aprender com eles, foi tão bom tudo aquilo que a gente viu. É um desafio para o nosso coração, é um desafio para o nosso serviço, Senhor. Saímos de lá querendo ser mais usados pelo Senhor, e nós te louvamos por isso. Nós pedimos pelo nosso querido irmão João Félix, hospitalizado, pela irmã Tiana. Nós pedimos a Deus por outras referências, agradecidos pela alta do pastor Sérgio. Ele voltou lá para seu lugar. Cuida dele. Muito obrigado pela irmã Arlete, sua companheira, que tem sido bênção na sua vida. E nós nos associamos também a esse casal querido que está aqui à frente, pedindo pelo seu filho, pedindo que a tua mão bondosa se estenda sobre a saúde e tenha misericórdia do seu filho. Nós nos unimos a outros pedidos que nós fazemos por irmãos queridos nas suas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Podemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E nós temos visto que o Senhor cuida de nós. Ser exaltado na nossa igreja, Senhor. Ser exaltado em nossa vida. E aceita a nossa gratidão, certos de que o Senhor há de agir. Colocamos a irmã Cássia, que amanhã vai se preparar para aquela cirurgia. Cuida dela, Senhor, que ela veja o Senhor junto dela, tratando dela, usando os médicos, e que o teu nome seja glorificado ali. Oramos a Deus em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Deus, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esses recursos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de participarmos da Tua obra. Obrigado por todos aqueles que, generosa, voluntária e alegremente, trouxeram à frente aquilo do que o Senhor mesmo tem concedido a eles, ó Deus, em forma de obediência, fidelidade, gratidão ao Senhor e à Tua obra. Muito obrigado. Abençoa-nos a todos os que participamos desse culto, aqueles que estão em casa. Nós pedimos a Tua bênção, o Teu sustento e a Tua provisão, o Teu cuidado sobre nós. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria chamar nossas criancinhas, nossos jovenzinhos. Temos alguns por aí, eu vi alguns aí, e nós queremos orar. Eles vão subir para o departamento com crianças, para estarem lá com nossos irmãos e irmãs, adorando a Deus, ouvindo a palavra. E nós
contamos com a participação de médicos. Ana Paula esteve lá atendendo os adultos, Suzana esteve atendendo as crianças. Nós contamos também com 3 dentistas. Amanda, que é nossa irmã, vem cá Amanda, que é nossa irmã da Igreja Metodista Central aqui, foi convidada a fazer parte da nossa equipe, que nós sabíamos que a maior necessidade dos povos seriam os dentistas. Amanda veio, Cíntia também, e nós tivemos a doutora Denise, mana da doutora Gisele, que veio lá próximo de Alto Caparaó e esteve conosco atendendo. Às vezes a fila era tão grande que os 2 coordenadores do projeto Amazonas, que era doutor André, que é pastor, e missionária Germana, que todos os 2, ambos são dentistas, eles reforçavam a equipe e ficavam 5 dentistas. Nós temos lá 5 consultórios móveis. A Amanda vai dar um testemunho que ela deu para nós não sabíamos tanta coisa. Fala, Amanda. A paz, queridos. A paz. Como o pastor falou, meu nome é Amanda, não sou dessa casa e fiquei muito grata de estar com vocês. E queria falar só 2 coisinhas bem rapidinho. Como eu consegui no final da viagem conversar um pouquinho com todo mundo. Primeiro, não sendo dessa igreja, né, sendo de outra igreja, eu fui convidada, se eu não me engano, 3 meses antes da viagem, era março mais ou menos, e fui convidada a estar participando, porque a princípio só tinha a Cíntia de dentista, e como já tinha os relatos da região da necessidade de tratamento odontológico, além do médico, né, a dificuldade de chegar a cirurgião dentista lá é muito grande. Então eu fui convidada pelos pastores para estar participando dessa viagem juntamente com os irmãos da Batista. E a princípio, né, por ser uma pessoa muito tímida, fiquei um pouco receosa, né, meu Deus, como que eu vou viajar com 30 pessoas que eu nunca vi na vida, uma igreja que eu não frequentava, mas enfim, senti no meu coração, Jesus falou comigo que era para eu estar participando. E foi a melhor coisa que eu fiz, eu ter aceitado. Falo para os irmãos que já me sinto em casa, apesar de não conhecer muitos aqui. Fiz 30 novos amigos, né? Como alguns falam, né? Eu tenho 30 novos motivos para frequentar a Batista agora. Então, eu queria deixar aqui a minha gratidão. Apesar de não ser dessa igreja, eu me senti parte do corpo. Né? Eu me senti acolhida, eu me senti amada por todos eles, recepcionada da melhor forma. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão de poder participar desse projeto que vocês oraram como igreja durante tanto tempo, né? E acabaram me acolhendo aí de última hora, tá bom, pastor? Obrigada por toda essa recepção. Bom, e falando um pouquinho da nossa experiência lá no Amazonas, né, nas 3 comunidades que nós atendemos. Eu já participei de alguns projetos voluntários de atendimentos a comunidades carentes. Em 2025, eu fui para Marajó com uma outra equipe fazer atendimentos na região de Marajó. Também era um barco de atendimento médico e odontológico. E no final da viagem, eu compartilhei com os irmãos como eu fiquei impressionada com a qualidade do atendimento que a gente pôde proporcionar para aquele povo. Se tem alguém aqui que é da área da saúde, que é dentista principalmente, a Cíntia, ela concorda muito comigo, o consultório odontológico ele tem toda uma dinâmica, um fluxo de esterilização, materiais que a gente precisa, instrumentais que a gente precisa. E aí o povo de lá acaba carecendo muito, porque é difícil a gente conseguir levar todo um consultório odontológico para uma região de difícil acesso. E lá, irmãos, dentro desse barco, como o pastor falou, eles possuíam 5 cadeiras portáteis, onde a gente conseguia montar a cadeira e o motorzinho de dentista e realizar o atendimento.
E aí, no primeiro dia, eu já fiquei impressionada na qualidade que eles fazem aquilo. Tá? Na maioria, muitas vezes a gente vai em ação voluntária, em ação social para alguma comunidade, e é muito difícil a gente fazer o atendimento da melhor forma possível, porque acaba sendo muito improvisado, a gente não tem os instrumentais corretos. E, irmãos, não foi o que aconteceu lá. Eu me senti em um consultório odontológico, apesar de realizar um tratamento em pé, porque a gente não tinha muito espaço para poder sentar na cadeira, e, enfim, a gente conseguiu realizar um tratamento de um consultório comum, como se fosse aqui em Teresópolis. E logo no primeiro dia a gente recebeu o relato de uma moça que foi atendida pela nossa equipe. Ela veio testemunhar para os irmãos que estavam do lado de fora, falando que ela se sentiu atendida com dignidade, né? E isso numa ação social, assim, quem está lá prestando aquele serviço é algo assim incomparável. A gente conseguir fazer um serviço de atendimento gratuito para aquela população e a pessoa ainda se sentir digna, se sentir acolhida naquele ambiente. Então, os materiais que nós levamos, de resinas, material de anestesia, tudo da melhor qualidade, tudo que a gente precisava. Tinha que fazer qualquer tipo de procedimento, a gente tinha material disponível na nossa mão. Então, quando a gente olha um atendimento desse, a gente vê Jesus, né, pastor? Porque quando tem Jesus no meio, tudo é da melhor forma possível. E eu agradeço à igreja por poder ter o privilégio de agir da melhor forma com aquela população que não tinha acesso e fazer da melhor forma possível. Fazer que aquele povo se sentisse digno, né, e não atendido de qualquer maneira. Amém? É isso. Nossa profunda gratidão aos irmãos profissionais que nos ajudaram nesse projeto. E nosso irmão José Renato foi o nosso barbeiro, tá? Cortou o cabelo lá de muita gente, não foi isso? Né? Cortou o cabelo, todos os lugares colocava lá o lugarzinho dele e fazia o trabalho dele lá. Muita gente foi beneficiada, Marajaí, Nogueira, Caiambé. Nossa gratidão. Nós levamos muitas, irmã Miriam foi a nossa farmacêutica lá, nós levamos muitos remédios, nós deixamos remédios em Marajaí, em Nogueira, em Caiambé e no barco, irmãos. Então nós louvamos a Deus porque nós municiamos o barco e essas comunidades para que os nossos missionários pudessem atender. Os irmãos sabem, em Marajaí, quando alguém passa mal, sabe qual é a primeira pessoa que as pessoas procuram? Pastor Gabriel. E o pastor Gabriel hoje é um grande enfermeiro de Marajaí, tá? Faz uma série de coisas lá, que só a graça de Deus mesmo, irmãos. Estou chegando ao fim, irmãos, mas deixa eu chamar o pastor Tiago. Pastor Tiago, no final, quando chegamos, voltamos em 2 dias, porque estávamos com a correnteza a favor, então a favor tudo é melhor. Então chegamos em Manaus de madrugada, no sábado de madrugada, dia 15 de madrugada, e nós fomos acordados quando estávamos no Centro de Formação Missionária da Junta de Missões Nacionais. Os nossos irmãos da Junta de Missões Nacionais, da nossa convenção, eles tiveram uma grande sacada, desculpe o termo. Eles perceberam o seguinte: se nós tivermos missionários que saiam dessas comunidades, eles já estão adaptados, eles sabem a maneira de viver e eles podem ser bênção. Então eles fazem treinamento, irmãos, porque os nossos missionários começam a falar de Cristo onde eles estão, nas comunidades que eles estão, há conversões, crentes começam a crescer, se sentem chamados para essa obra. E aí são desafiados a serem radicais, 2 anos entregando a sua vida para levar o Evangelho a outra comunidade ribeirinha que ainda não conhece o Evangelho. E eles são monitorados pelos nossos missionários que já estão lá. Pastor Tiago vai falar alguma coisa disso. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nós
chegamos aqui e saímos de lá com o coração cheio de esperança do que Deus está fazendo lá. 37 mil comunidades, 10 mil que não foram alcançadas, como o pastor falou. Eu falei com o pastor Renato que o Espírito Santo só tem chamado meninas, ele não tem chamado meninos. Quando eu falo meninas, são meninas mesmo, 20, 21, 22, 25 anos, a missionária mais velha lá entre os radicais. E eu fiquei muito incomodado com isso. A verdade é que Deus me levou para uma reflexão muito grande sobre o que Ele está fazendo lá. Pessoas fracas fazendo um trabalho extraordinário. O pastor falou da gente ficar pequenininho. Eu me senti envergonhado, pastor, porque às vezes a gente aqui com tanto não faz nada, irmãos. Temos tanto recurso, tantas coisas, às vezes ficamos tão minuciosos, reclamamos de tudo. E olhar ali uma missionária, a missionária Maria e a missionária Aline, que apareceu já em outro momento casada com o pastor Júlio, essas meninas ficaram lá em Caiambé, junto a um outro missionário, Gabriel, que não é o pastor Gabriel, fazendo um trabalho lá sozinhas, duas meninas. A missionária Germana e o pastor André foram lá. Quando chegaram lá, a missionária Maria estava com as suas pernas com muita alergia aos insetos. Ela olhou, a missionária Germana é dentista, olhou e viu que precisava retirar a missionária Maria dali, até com uma certa urgência. E já conversando, pela conversa, a missionária Maria percebeu que a missionária Germana, que coordena 223 missionários, 30 crianças, ela percebeu que ela iria ser retirada do campo missionário antes, o trabalho ainda lá atrás, inicial. E aí a missionária Maria falou assim para a missionária Germana: Germana, os bichos que se acostumem comigo, eu não saio daqui. E a Germana falou que tem orações que a gente só faz no campo missionário, pastor? Lá longe, ora a Deus, pede para que Ele resolva. E ela falou, e os bichos se acostumaram com a missionária Maria. Ela melhorou. Hoje ela está no Oiapoque, lá plantando igreja. Irmãos, Deus escolheu as coisas fracas para fazer o que? Vocês sabem? Envergonhar os fortes. E ali é um contexto de orgulho. E eu oro a Deus, pastor, e saio de lá, venho com uma missão de pedir a Deus que levantem obreiros, homens que estão me ouvindo pela internet, estão aqui, meninos. Nós precisamos de homens lá também. Eu sei que Deus está fazendo, Ele que faz. Ele às vezes, posso usar o termo nos humilha, pastor? Posso usar esse termo? Às vezes nos humilha, e a gente fala, Senhor, tem muito para fazer. Então você que está aqui na igreja, você é um evangelista, líderes de célula, você, anfitriões, líderes de ministério, gente, vamos meter a mão na massa, vamos trabalhar. Os campos estão brancos, prontos para a seara. Vamos levantar os olhos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero, terminando, indo para o final, quando chegamos ao centro de formação missionária, esse centro que discipula, prepara jovens, garotos, treina esses garotos para irem para essas comunidades ribeirinhas, nós fomos apresentados a 3 missionários, Marlene, Vanessa e Maribel. Anabel ou Maribel? Acho que é Maribel, eu escrevi Anabel. Irmãos, 3, uma Marilene, senhora casada, criou os filhos, 50 anos, morando em Pernambuco. Deus incomodou o coração dela e ela foi para o Amazonas. Ela precisava acabar o 2º grau para ter esse treinamento. Lá no Amazonas ela acabou o 2º grau, se ofereceu para o centro de formação e estava plantando igreja com essas. Vanessa veio da Bahia
E Maribel se formou em publicidade e marketing, era de uma grande igreja em Curitiba, trabalhando. Deus falou, vem para Amazonas, e elas 3 juntas estão fazendo trabalho, abrindo igreja, plantando igreja ali. Que me tocou profundamente, irmãos, porque no mês de janeiro, o projeto Amazonas está fazendo um acampamento para os jovens amazonenses, e através desse acampamento, 10 dias eles são desafiados pela obra de missões. E ele disse que na última acampamento estavam lá 470 jovens. O preço do acampamento, 900 e pouco reais, não era barato. 470 jovens lá. E a maioria daqueles jovens sai tocado lá para fazer a obra missionária, irmãos. Nós, com a oferta da nossa igreja, ano passado nós mandamos 2 rapazes de Marajaí para esse acampamento. Um deles hoje está há 2 dias de barco de Marajaí acima, pregando o evangelho com o seu companheiro, que é um cristiano, e o outro está em Marajaí falando do evangelho e ajudando a igreja. É um investimento que vale a pena, irmãos. Outra coisa, ele falou assim para a gente, eles mostraram assim para a gente, olha, nós já abrimos as inscrições para o próximo acampamento, e já as pessoas estão se inscrevendo, mas nós temos um desafio. Nosso galpão feminino desmoronou, e nós temos que construir o galpão feminino até novembro, porque até quando dá para chegar material de construção aqui. Aí eu perguntei, quanto custa um galpão que vocês vão? Falou, o último que nós construímos saiu por 180 mil, e nós fizemos pela fé, porque nós precisamos ter esse galpão até novembro, porque senão não vamos conseguir fazer. Desafio, irmãos, desafio, e eu louvo a Deus, porque os desafios financeiros são os mais fáceis de serem alcançados, mas o desafio de vidas consagradas nas mãos de Deus, colocadas no altar de Deus para servir ao Senhor, inclusive nesses lugares, é muito mais difícil. E aí eu termino dizendo o seguinte, Jesus falou assim, levantai os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus ficou conversando com a mulher samaritana. Aí depois que ele conversa, chegam os discípulos com comida, e Jesus disse que tinha uma comida, aquela comida que era importante para ele. E depois, nesse contexto, ele disse para os seus discípulos, levantai os vossos olhos, porque os campos estão brancos para as ceifas. Há uma diferença muito grande entre olhar e enxergar. Às vezes você olha e não vê. Nós passamos 11 dias vendo coisas que de longe nós não enxergaríamos, irmãos. Vimos pessoas que precisam de médico, vimos dentes que precisavam de tratamento, vimos pessoas que precisavam de óculos, vimos crianças, vimos comunidades esquecidas, mas vimos acima de tudo pessoas que precisam de Cristo, irmãos. E talvez essa seja a primeira grande missão dessa viagem. A missão começa quando Deus muda aquilo para o qual nós estamos olhando. É possível viver numa cidade, atravessar uma rua, encontrar pessoas de todo tipo e nunca enxergar nessas pessoas os campos que estão preparados para nós levarmos a mensagem. Nós vemos problemas, Jesus vê pessoas. Nós vemos pobreza, Jesus vê dignidade. Nós vemos distâncias, Jesus vê oportunidade. Nós vemos uma aldeia no meio da Amazônia, Jesus vê uma comunidade pelo qual Jesus Cristo, Ele morreu. Irmãos,
Não peço que todos vocês entrem num barco amanhã, mas peço que todos nós levantemos os nossos olhos, porque os campos não estão apenas no Médio Solimões, estão na nossa rua, estão na nossa escola, estão no trabalho, estão na nossa família, no nosso condomínio, na nossa cidade. E Jesus diz que os campos já estão prontos. Ele não diz, olha, um dia os campos estarão prontos. Ele diz, já branquejam e a gente já pode semear. Então há urgência, irmãos. Nós podemos adiar muita coisa. Podemos adiar uma viagem, podemos adiar uma reforma na casa, podemos adiar uma compra, mas nós não podemos tratar a missão como algo que sempre vai ficar para depois. E durante 11 dias nós encontramos pessoas que talvez não tivessem um médico, um dentista, um oftalmologista tão perto delas, mas encontramos algo mais precioso. Nós encontramos pessoas abertas para o Evangelho. Quantas pessoas Deus colocou diante de nós nessa última semana que estavam esperando alguém lhes falar do Evangelho? Talvez, irmãos, o campo esteja pronto. Talvez o nosso problema não seja falta de oportunidade, falta olhos levantados, avistarmos as coisas. E a obra é grande demais para ser feita por pouco. Jesus diz, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Isso tira de nós a ideia de que missões pertencem a algumas pessoas especiais. Na nossa viagem havia médicos, dentistas, pessoal da ótica, pessoas cuidando das crianças, pessoas evangelizando, gente cozinhando, carregando coisas, orando, dirigindo atividades na administração, na organização. Cada um tinha uma função. Isso é igreja. Uns vão, alguns sustentam, outros oram, alguns pregam, alguns cuidam, alguns abrem a casa, alguns discipulam, mas todos participam. A missão não é de um departamento da igreja, é a nossa razão de sermos igreja, irmãos. Não levamos 300 cestas básicas, levamos sim, e graças a Deus elas vão chegar a 300 famílias. Quero dizer para os irmãos que essas cestas foram entregues à noite, porque nós tínhamos o cuidado de que elas não fossem vistas pela população, porque senão o missionário seria incomodado durante muito tempo até ele entregar essas cestas aos outros. Então ele vai selecionar quem de fato precisa dessa cesta. Mas existe uma cesta que ninguém pode levar por nós, a cesta da nossa própria vida, colocada nas mãos de Deus. Queridos, talvez Deus não esteja chamando você para ir para Marajaí. Talvez Deus esteja chamando você para o seu vizinho. Talvez Deus não esteja chamando você para ir para o Amazonas, atravessar o Amazonas, os Solimões. Esteja chamando você para atravessar a sua rua. Talvez você não possa ser médico, dentista ou missionário, mas você pode ser testemunha. Depois de tudo que eu vi, que nós vimos, uma pergunta é: o que Deus fez em Marajaí? Não é essa a pergunta é: o que Deus quer fazer através de nós aqui? Levante os seus olhos, veja pessoas, abra o coração, deixe Deus colocar no seu coração aqueles que precisam de Cristo, mova os seus pés, faça alguma coisa, porque missões não termina quando o barco volta para Manaus. Na verdade, a viagem termina, mas a missão continua para nós. E Deus diz para a gente: levantai os vossos olhos, vede os campos, pois já branquejam. Vamos louvar ao Senhor com alegria. É Ele quem luta as nossas batalhas. A paz que
cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo futuro, pois em tuas mãos estás. O que preciso tu me das e nada faltará. Vamos juntos em uma só voz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Nos das misericórdia, pra hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porém meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Vamos descansar. Não conheço amanhã, mas eu sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus, Ele já venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Essa é a nossa esperança. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Vamos mais uma vez. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história ainda mais forte. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Estamos seguros. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Diga isso. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas
mostras misericórdia, pra hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porém meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que